Você tirou 9? Não, não necessariamente. Porque, como eu falei, tem questões que têm pesos diferentes. Tem questões lá que tem de 6 alternativas, tinham 3 corretas, por exemplo, né? Então aí a pontuação é diferente. Depende das questões que você acertou e que você errou. Deixa eu fazer minha chamadinha aqui. Jalbert, tem 2 Jalberts? Olha aí, que coisa, cara. Tem um Jalbert no computador e um Jalbert no celular. Olha que legal. Ana Gabriela, Andrei, Arthur, Matheus Araújo, Caio Matheus, Giovana, Júlia, Gustavo Bonifácio, Jonathan, José, Kevin, Larissa, Maria Fernanda, Maria Luísa, Matheus Oliveira, Nicolas Nakashima, Rodrigo Miranda e Valéria. Tudo bem com vocês? O Eduardo tá à espera. Não tá, não. Aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aqui? Estão vendo a tela? Eu não. Não, não tô vendo, professor. Então, vou compartilhar para vocês verem. Estão vendo minha tela agora? Não? Não. Se o Eduardo está na espera, fala para ele fazer aquele esquema, desligar e ligar de novo, porque na espera eu não tenho ninguém, não. Agora sim! Tá aí, pessoal, estão enxergando aí a apostila? Sim! Então tá aí, ó, as retas concorrentes e as retas, né, paralelas. Nesse caso aqui, ó, que eu tenho as retas paralelas, onde eu estou mostrando aqui, ó, elas estão fazendo um ângulo de 90 graus aqui, reparem. O ângulo de 90 graus entre duas retas concorrentes, eu chamo essas retas, então, de retas perpendiculares. E retas paralelas vão ser aquelas que não se cruzam. Estão vendo aqui, ó, as duas retinhas, a retinha F, ela passa aqui direto, não se cruza, com a reta G. A reta roxinha e verdinha são paralelas porque elas não se cruzam. A reta que eu tenho aqui é um segmento de reta, na verdade, EG, também não se cruza com o segmento GH. Roxinho, esse amarelinho e esse roxinho são retas paralelas. Assim como essa reta, esse segmento de reta representado aqui, IJ, também não se cruza com a retinha vermelhinha aqui, que é o nosso segmento KL. Então, são paralelas, não tem ponto em comum. Olha aí, pessoal, estão vendo esses nossos instrumentos aqui, ó? Estão vendo aqui esse esquadro e esse outro esquadro? O transferidor vocês já conhecem, não conhecem? Sim ou não? Então, olha só. 2 tipos de esquadro nós temos, né? O primeiro esquadro que está sendo mostrado aí é esse esquadro aqui, ó. Dá para ver ele aí na imagem? Esse esquadro tem 60 graus nesse ângulo aqui de baixo, tem 90 graus nesse outro ângulo aqui de cima e tem 30 graus nesse outro ângulo. Olha aí. Então, esse primeiro esquadro é chamado de esquadro de 30 ou esquadro de 60. O segundo tipo de esquadro que nós temos é esse outro esquadro aqui, ó. Esse outro esquadro é um esquadro de 45 graus. Porque ele tem 45 graus desse lado, 45 graus nesse outro vértice, né? E aqui ele tem 90 graus. Tudo bem? Esquadro de 45 graus. E o outro é o esquadro de 30 graus. Professor, então aquele primeiro esquadro que o senhor mostrou é o esquadro de 60 ou 30 graus, esquadro, e o segundo esquadro é o esquadro de 45 graus. Isso. Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá no material de apoio de vocês. Vai lá no final no material de apoio. Todo mundo na apostila indo lá para o material de apoio. Foram já com o material de apoio? Sim, eu estou no material de apoio, capítulo 5, página 33, posições relativas entre retas. Muito bem. Lá no material de apoio, se vocês procurarem direitinho, deixa eu achar aqui em que página que está. Material de apoio. Deixa eu ver se eu acho. Eu vou cortar. Na página 3 do material de apoio. Acharam aí a página 3 do material de apoio? Sim. Estão vendo que tem 2 esquadros e um transferidor para vocês recortarem? Sim.
Então, quem não tem esquadro e transferidor vai recortar esses carinhas aí dessa página, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho, mas eu vou recortar porque eu gosto de recortar. Beleza. Então, recortem, né? Para vocês poderem usar, se você precisar, vai utilizar esse material de apoio, tá aí os esquadros e o transferidor que você precisa. Então, já respondemos aqui a pesquisa, não respondemos? Posso ir adiante, turma? Sim. Então, vamos adiante. Vamos lá para a página 34. Como é que eu faço para desenhar retas paralelas, pessoal? Então, observa aqui o esquema. Eu vou pegar esse esquadro de 30, tá vendo aqui o esquadro de 30, amarelinho? Sim. E vou pegar uma régua, tá vendo a régua aqui? O que eu Sim. faço? Eu vou traçar uma reta qualquer, essa reta vermelha aqui, tá vendo a reta vermelha? Sim. Aqui é a reta vermelha. E aí, eu vou colocar o meu esquadro na posição aqui da reta vermelha, bem lá, bem encostadinho aqui, ó, bem retinho com a reta vermelha, e vou colocar uma régua no outro lado do esquadro. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, vou colocar o meu esquadro e vou colocar a régua dessa maneira. Tá dando para ver aí? Sim. Aí, o que eu faço para traçar retas paralelas? Eu posso andar com o esquadro aqui, não posso, pessoal? Olha lá. Posso andar ou não posso? Pode. Então, conforme eu for andando, eu tenho que manter a régua aqui, essa régua presa. Ela não pode escapar. Você tem que deixar ela bem presa lá no papel. Eu mantenho a régua bem presa. Aí, com o esquadro, eu posso traçar outra reta paralela. Basta subir ele um pouquinho. Tá vendo aqui, quando eu subo? Ó, e traço outra reta aqui. Tá dando para ver? Sim. E eu posso ir traçando da forma que eu quiser. Eu não sei se eu consigo aqui projetar essa imagem no celular para vocês. Eu vou tentar. Vou tentar entrar como convidado aí para vocês verem como é que eu posso fazer isso. Vamos ver aqui. Se eu consigo, né? Não sei se eu vou conseguir. Porque aí eu consigo mandar a câmera, né? Para vocês. Deixa eu ver. Professor, Oi. o senhor, se eu não me engano, tinha pedido compasso também. A gente vai usar. Deixa ele guardadinho por enquanto. Logo, logo a gente vai usar, tá? Tá bom. Então deixa eu ver aqui o link, se eu consigo. Vamos ver se desta vez eu vou conseguir. Vamos ver. É só um pouquinho. Professor, você pode repetir um pouco esse exercício que você acabou de explicar, como mede, tipo, o esquadro? Então, é o que eu estou explicando agora. É que eu estou tentando colocar uma imagem aqui para vocês verem como é que eu faço isso no papel aqui. Tá. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, porque de lá eu não estou conseguindo. Vocês estão vendo aqui o meu mouse aqui, pessoal? Tá dando para ver o mouse? Sim, professor. Sim, professor. Veja se vocês conseguem enxergar. Então, eu vou pegar aqui um papel. Vou pegar um papel. Aí, no meu papelzinho, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou desenhar aqui uma reta. Vê se dá para vocês enxergarem. Dá para enxergar? Dá, professor. Então, vejam, ó, Dá. fiz uma reta. Vou fazer a reta aqui, ó. Uma retinha. Pá. Tá aqui a minha reta. Aí, o que acontece? Quando eu faço a minha reta, eu quero desenhar uma reta paralela lá. Como que eu vou fazer, então? Vou colocar a minha régua aqui. Estão vendo a régua onde eu coloquei? Sim. E vou pegar o meu esquadro. Ó o meu esquadro aqui, tá vendo ele aqui, ó? Ó. Sim. E eu mantenho a reta bem presa e vou subir com o meu esquadro
e desenhar outra reta paralela aqui, ó. Então a gente Tão pode vendo? fazer retas paralelas com o esquadro. Com o esquadro. Perfeito, tá vendo aqui, ó? De novo, ó. Outra reta paralela. Percebeu? Sim, muito legal. Olha lá. Fiz 3 retas paralelas. Posso chamar essa reta aqui de R, essa reta de S, essa reta de T. Elas estão paralelas. Um outro jeito de fazer seria uma situação como essa. Imagina que eu tenho essa outra reta aqui agora. É uma reta que está meio que inclinada aqui. Tudo bem? Uma reta R. Estão vendo ela aqui? Sim. Como que eu faço para traçar retas paralelas? Eu faço a mesma coisa. Eu coloco a régua, tá certo? E nessa régua, o que vai acontecer? Eu vou ter que mantê-la numa posição aqui perpendicular, formando um ângulo de 90 graus aqui. Ela tem que estar bem ajustadinha, bem perpendicular aqui, ó. Tá vendo? Seguro ela aqui, venho aqui com o meu esquadro, alinhei, não alinhei? Tá retinho ou não tá, pessoal? Estão vendo aqui, retinho? Tá retinho. Olha lá. E eu vou subir o esquadro e desenhar outra reta paralela aqui. Olha a outra paralela. E mais outra reta paralela aqui. Olha lá. Outra reta paralela. E assim por diante. Professor. Perceberam? Sim, professor. Oi? Não dá pra... Assim, vendo da imagem, minha régua normal. não dá pra ver exatamente o que tem na folha, mas dá pra entender o que o senhor tá explicando. Porque a imagem da câmera aqui não ajuda muito, né? Mas deu para vocês verem aqui, ó, que eu desenhei retas paralelas? Sim, deu pra Dá pra entender. ver? Olha Deu lá. pra... Sim. Reta paralela aqui e aqui também, ó, retas paralelas. O que eu fiz? Usei a régua e o esquadro para desenhar essas retas paralelas. Então é para isso que a gente usa, né, para fazer desenho de retas paralelas. Deixa eu achar aqui o meu apoio. Espera só um pouquinho. A gente tem que organizar aqui. Beleza. Vou abrir a apostila de novo aí para vocês, tá? Então vamos lá, ver a nossa apostilinha. Deixa eu fechar aqui. Abrindo a nossa apostilinha. Ampliando. Vejam, pessoal, eu posso usar o esquadro de várias maneiras. E posso usar até 2 esquadros, se eu quiser, né? Para construir retas paralelas. Tá vendo que eu estou usando 2 esquadros aqui, ó? Sim. Sim. Peraí. Esse esquadro que está aqui, ó, esse esquadro azulzinho, ou cinza, sei lá que cor que é essa, eu mantenho ele fixo. Pra e mim é verde floresta meio escuro. Eu mantenho ele fixo e vou subindo o esquadro amarelo, tá vendo? Deslizando nele. Eu vou deslizando e aí na parte de cima eu faço o quê? Desenho uma reta paralela. Vou subindo mais um pouco, desenho outra reta paralela. Tá vendo? Esses esquadros, então, nos ajudam a desenhar essas retas paralelas. Vocês estão vendo esses exercícios aqui, galera? Diversão para casa. Aham, então anota aí, ó. Pega lá o lápis e marca aí a página 34. Marca a página 35. E na página 35 vai até o exercício 6 aqui, tá vendo? Certo, até o risco rosa. Vocês estão vendo que vocês vão ter que usar esquadros, não estão vendo aqui, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Vamos ver o que é polígono? Vamos ver os polígonos? Pessoal, dá uma olhada nessa figura dessa cozinha aqui. Vocês estão vendo essa figura da cozinha? Tem uma mesa aqui, com as cadeiras, né? Aí tem aqui umas luminárias. Aqui tem uma espécie de prateleira. Nessa prateleira tem alguns tipos de caixas aqui, não tem, pessoal? Estão vendo aqui? Estão vendo que o chão, o piso... Tem até uma dessa TV ali cozinha, no fundo. tem uma TV colocada aqui no fundo. Tem uma porta aqui também, não tem? E tem aqui o piso todo quadriculado aqui, não é? Vamos ver o seguinte, ó. Nesse desenho, conseguimos identificar a representação de objetos tridimensionais.
Objetos tridimensionais são objetos que têm 3 dimensões, né? Tem altura, largura e comprimento. No item A, qual pode ser esse cômodo? Pode ser a sala de jantar, pessoal? Pode. Pode. Pode ser uma parte da cozinha? Pode. Então, anota aí. Pode ser a sala de jantar, pode ser a cozinha. Pode ser qualquer um desses ambientes. As atividades, a parte de atividades são lição de casa? Eu já passei. As atividades lá das páginas anteriores. Tá. Você tem aí, então, para fazer atividades das páginas anteriores, que seriam as páginas 34 e 35. Então, turma, no item B, cite objetos tridimensionais que aparecem no desenho. Objeto tridimensional tem 3 dimensões. Tem comprimento, tem altura e tem largura. Quem que aparece tridimensional aí? Pode ser a mesa? A mesa. O vaso. As caixas das estantes, né? As cadeiras, luminárias. Tudo isso aqui é tridimensional. Tudo isso tem dimensões, né, espaciais. Comprimento, largura e altura. Tudo bem, turma? Posso passar aqui? Sim, professor. Pode falar. Professor. A televisão também é tridimensional? Também. A televisão tem um comprimento, uma largura e uma altura. Por mais fina que ela seja, ela Professor, você pode tem voltar 3 dimensões. Voltar aonde? Voltar na página 35? No exercício B? Obrigada. Faltou o item C aqui, né, pessoal? Identifique, colorindo no desenho, um quadrilátero e um círculo. Onde é que eu tenho um quadrilátero aqui que eu posso pintar, pessoal? Um quadrilátero vai ser uma figura que tem 4 lados. Quem que pode ser aqui? A TV ou a caixa. A TV, uma face da caixa, né? A A mesa? mesa, A mesa também é um quadrilátero? Isso. a porta. O piso também é um quadrilátero? Sim, Sim. A porta também? Então aí vocês escolhem um deles e colore, né? Pinta ele para indicar um quadrilátero. E aí vamos aqui para a definição. Olha só, pessoal. Toda figura plana, não vazada, ou seja, que não tenha furo, que não tenha espaço no meio, né, dela, delimitada somente por segmentos de reta que se cruzam, é um polígono. Então, os polígonos não admitem linhas em seu interior. Então, o que é um polígono? Vai ser uma figura plana, e figuras planas, elas têm somente 2 dimensões. Elas têm somente comprimento e altura. E essa figura plana, que é o polígono, ele vai ser formado por segmentos de reta. Sempre por segmentos de reta. Não pode ser curva. Não pode ser redondo. E esses segmentos de reta não podem se cruzar. Então, vejam alguns exemplos de polígonos aqui, que são os verdinhos. Estão vendo esse polígono aqui, ó, verdinho? Sim. Aqui. Os segmentos de reta não se cruzam, tá certo? Não há nenhum furo no seu interior. Olha esse outro polígono aqui de 3 lados. Estão vendo ele aqui? Verdinho? Também é formado por segmentos de reta que não se cruzam e que também não tem nenhum furo, não é vazado no seu interior. Essa bandeirinha aqui de São João também é um polígono? É um Também. polígono. Eu tenho segmentos de reta que não se cruzam e não tenho nenhum furo aqui no interior. Essa cruz é um polígono, pessoal? Também. Veja que eu tenho segmentos de reta no seu contorno. Esses segmentos de reta não se cruzam e não tem nenhum vazamento aqui no interior, nenhum furo. Aqui é um polígono, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Segmentos de reta que não se cruzam e não há nenhum vazamento aqui no interior, nenhum furo.
Eu acho que a gente Então, já todos esses caras são polígonos, né? Agora, olha para os de baixo. Isso aqui é um polígono, esse primeiro? Não, Não, porque tem é formato curva. Ó aqui, pessoal, tem curva aqui, não tem? Não Sim. pode, curva não pode, é um segmento de reta. O segundo aqui é um polígono? Não, olha a curva aqui, ó, tá vendo a curva? Não rola, não é polígono. Esse cara é um polígono? Não, olha aqui, ele é vazado, tem um furo aqui no meio. Não é polígono. Essa gravatinha borboleta é um polígono? Não. Tá Os cruzando. segmentos de reta estão se cruzando, estão vendo aqui eles se cruzando? Sim. Esse aqui é um polígono? Não. Olha o cantinho fazendo curva. Tem curva no canto. Isso aqui é um polígono? Não. Olha só. Curvas. Tem curvas. Tem que ser segmento de reta. Dúvida aqui, Professor. pessoal? Oi? Não é por nada não, mas esse negócio de polígono, ele é meio chato, hein? Vai melhorar. Olha lá os elementos dos polígonos. Quem são os elementos dos nossos polígonos, né? Então, vamos pegar aqui uma casa, né? Tem aqui o projetinho de uma casa. Então, tem a frente da casa aqui, não tem? Então, veja, nós projetamos essa frente da casa para esse desenho aqui do lado. Então, eu desenhei aqui os segmentos de reta que representam a frente da casa. E esses segmentos aqui, eu tenho ponto A, B, C, D e E. Aí o que acontece? Os elementos desse polígono, porque isso aqui é um polígono, são quais? Que elementos são esses? Essas pontas, onde eu tenho aqui, ó, o ponto A, o ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, são chamados de vértices. Vértices do polígono. Então, as quinas, as pontas que eu vejo aqui nesses pontos, são chamados de vértices. Agora vem os segmentos, né? Os segmentos de reta. O segmento AB. Quem é o segmento AB? É esse segmento que vai de A até B. Isso aqui é chamado de lado. Lados dos polígonos. Então, eu tenho o segmento de reta AB, é um lado. O segmento BC é outro lado. O segmento CD é outro lado. O segmento DE é outro lado. E o segmento EA é outro lado do nosso polígono. Tudo bem, pessoal? Agora vamos lá para os ângulos internos. Veja o seguinte, aqui eu tenho o ponto A. Nesse ponto A, se eu pegar e fazer o ângulo que vai se formar no ponto B, ou seja, o ângulo, né, A, B, C, o ângulo que se forma aqui nesse ponto B é um ângulo interno. Olha aqui o ângulo interno desse polígono. É um dos ângulos internos. Se eu pegar o ângulo que vai se formar no ponto C, é outro ângulo interno. Aqui estão vendo esse outro ângulo interno? Sim. Da mesma forma que o ângulo que se forma nesse vértice A, também é um ângulo interno. E da mesma forma, no vértice E, eu tenho esse ângulo interno, que tem um quadradinho com um pontinho aqui, pessoal. Que ângulo que é esse mesmo? Ângulo... Ah, tá, ângulo quadrado. Reto, Opa. quer dizer. Ângulo reto, é o ângulo de 90 graus, é o mesmo ângulo reto que se forma no vértice D. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Outra coisa. Confundiu porque tinha um quadrado aqui, aí... Quando é 90 graus é quadrado aí. Outra coisa, ó. Dois lados que têm um vértice comum são chamados de lados consecutivos. Então vejam aqui, eu tenho esse lado AB e o lado BC. Eles têm o vértice B em comum, não tem? Então, o lado AB é consecutivo ao lado BC, porque eles têm o mesmo vértice. Ok, turma? Ele pede aqui no item A, então, para você, né, escrever outros pares de lados consecutivos. Que outros pares de lados consecutivos nós podemos ter? Podemos ter os lados AB com BC, que tem o vértice no ponto comum B.
Eu posso ter o lado BC e CD, que tem um ponto comum, que é o vértice C. E eu posso ter também o lado CD e DE, com um ponto comum em D. E eu posso ter o lado EA e AB, com um ponto comum em A. Concordam? Tudo bem até aqui, turma? Professor, Oi? o senhor pode deixar aqui nessa imagem só mais um pouquinho, por favor? Eu vou voltar nela. Então, tá aí os nossos lados. Pessoal, vocês estão vendo essas linhas que estão de azul aqui na apostila de vocês? Traçadas em azul? Sim. Estas linhas que ligam um vértice a outro são chamadas de diagonais. Essas diagonais, então, serão segmentos que ligam dois vértices não consecutivos. Então, veja esse vértice E. O vértice que é consecutivo a ele é o A. Concorda ou não? O outro vértice que é não consecutivo é o vértice B. Então, a linha que liga dois vértices que não são consecutivos, eu chamo de diagonal. Ok, eu tenho uma diagonal que liga o vértice E ao vértice B. Eu tenho outra diagonal que liga o vértice B ao vértice D. Eu tenho outra diagonal que liga o vértice D até o vértice A. Eu tenho mais uma diagonal aqui que liga o vértice A até o vértice C. Ficou parecendo uma estrela, isso aqui não ficou, pessoal? Sim ou não? Sim. Entenderam o que é a diagonal, então? Sim. Então, a diagonal vai ser um segmento, né? Um segmento de reta que vai ligar, né? Um vértice não consecutivo ao outro. E aí nós traçamos todas as diagonais aqui desse polígono que estão em azul aí. Ele traçou uma primeira diagonal em preto, né? Que vai de A a C. E aí você vai, com a sua reguinha, traçar todas as outras diagonais nesse polígono que vão formar alguma coisa parecida com uma estrela de 5 pontas, né? Desenharam aí, turma? Desenharam? Alô, pessoal? Minha internet acabou de cair, eu acabei saindo da reunião. Os que estavam na reunião desenharam aí? Sim. Eu desenhei aqui, mesmo antes de cair a internet. Eu desenhei. Ótimo. Maravilha. Vamos adiante, então. Respondemos aqui o item A, né? Fizemos o item B. E agora vem uma definição aqui, pessoal. Então, vendo esses dois polígonos aqui do lado? Um polígono vermelho e um polígono azul. Sim. Quando que um polígono é convexo? Quando que ele é convexo? O polígono vai ser convexo quando eu conseguir traçar dentro dele todas as retas, né, possíveis, desde que essas retas, esses segmentos de retas, sempre vão encontrar dois pontos dentro dele. Os segmentos de reta, então, que eu traçar, sejam eles quais for, sempre vão encontrar pontos que estão dentro da região interna desse polígono. Está vendo que nesse vermelhinho eu posso traçar um segmento de reta AB aqui? Tracei ou não tracei? Traçou. Os dois pontos A e B estão dentro do polígono? Estão. Agora veja isso aqui. Segmento C e D. Todos os pontos desse segmento estão dentro desse polígono? Não, Sim o ou não? C e o B e o centro fora. Como que está fora? Olha o ponto C e o ponto D aqui, ó. Esses dois pontos não estão dentro do polígono? O Kevin confundiu, ele confundiu com o Com o segundo. convexo, com o não verdade. convexo. Entendi. Primeiro vamos entender o convexo. No convexo, qualquer segmento de reta que eu passe, lógico, o segmento tem que estar dentro lá do nosso polígono. Todos os pontos desse segmento, né, eles estão dentro do polígono, são internos.
Agora veja esse outro polígono que eu chamo de não convexo. Estão vendo ele azulzinho aqui? Sim ou não? Sim, agora sim que o centro tá fora. Agora veja, eu consigo traçar o segmento A e B. Os pontos estão todos dentro do polígono. Mas se eu traçar um segmento C e D nessa região, vocês concordam que tem uma parte do segmento que fica para fora do polígono? Concordo. Sim. Então esse polígono é não convexo. Olha aí, é um polígono não convexo. Por quê? Porque se eu traçar esse segmento, tem um segmento que eu passo de um ponto aqui dentro do polígono para outro ponto, vai gerar no segmento pontos que estão fora do polígono, não estão dentro dele. Então ele é um polígono não convexo. Entenderam, turma? Sim. Olha para o item C agora. O polígono ABCDE da página anterior é convexo ou não convexo? Vamos ver lá? Volta nele lá. E aí, pessoal, esse polígono aqui é convexo ou não convexo? Convexo. Todo mundo concorda que é convexo? Todos os segmentos que eu passar, em todos os pontos que ele tem dentro dele, sempre vão estar dentro do polígono. Não vai ter nenhum ponto fora do polígono. Então, é um polígono convexo. Olha lá a nossa resposta, né? O polígono ABCD é um polígono convexo. Se você pegar todos os pontos dentro dele, e se você for traçando os segmentos, né, entre esses pontos, todos eles estarão contidos, estarão dentro do seu polígono. Dúvida aí, pessoal? Não. Não, professor. Tá O senhor pode tranquilo? ficar com a imagem? Não, nenhum problema. O que aconteceu aí? O senhor pode ficar nessa imagem por mais um minuto, por favor? Tudo bem, eu vou deixar ela aqui, a resposta aqui. E agora eu vou aqui, pessoal, para classificação, né? Tem alguns polígonos especiais. Então, como é que eu vou classificar esses polígonos especiais? De acordo com a quantidade de lados que ele tem. De acordo com a quantidade de lados, eles recebem nomes especiais. Um polígono que tem 3 lados, ele vai ter 3 vértices. E ele vai se chamar triângulo. Olha aí, triângulo. Olha a representação do triângulo aqui, tá vendo? Sim. Quando o meu polígono tem 4 lados, ele também terá 4 vértices. E nesse caso, ele vai se chamar quadrilátero. Um polígono de 4 lados. Quando o meu polígono tiver 5 lados, ele vai ter também 5 vértices e ele vai se chamar pentágono. Estão vendo o pentágono aqui, ó? Sim. Olha o pentágono aí. Sim, professor. Então, vamos lá para o próximo. E se ele tiver 6 lados, claro, ele vai ter 6 vértices e ele vai se chamar hexágono. Um polígono de 6 lados. Com 7 lados e 7 vértices, ele vai se chamar heptágono. Olha ele aqui, em vermelhinho, heptágono. Com 8 lados e 8 vértices, eu tenho um octógono, que é aquele ringue lá daquelas lutas de MMA, já viram lá? Olha o octógono aqui, 8 lados. Se ele tiver 9 lados, ele vai se chamar eneágono. Olha o eneágono aqui. E se ele tiver 10 lados, ele vai se chamar decágono. Olha o decágono vermelhinho aqui. Tem mais nomes, pessoal? Tem. Se tiver 11 lados, vai chamar undecágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono. 20 lados, icoságono. E por aí vai. Também é comum nós falarmos assim, ó, que ao invés de ficar falando esses nomes mais complicados, undecágono, dodecágono, você fala simplesmente que é um polígono de 17 lados, por exemplo. Eu não sei qual que é o nome para um de 17, então eu falo simplesmente polígono de 17 lados. Então, um polígono de 25 lados é um penta
você dá no... Ah, eu nem sei, eu preciso procurar esse prefixo, eu preciso pesquisar. Eu já falo que é um polígono de 25 lados. Pronto, já está resolvido. Tudo bem? Pode-se falar dessa forma também. Pessoal, dúvidas até aqui? Oba! Olha o que apareceu aqui na página 38. Que delícia! O que tem? Divertimento. Olha aqui. Que maravilha, né? Página 38, exercício 1, exercício 2. Olha aí a bandeira da Grã-Bretanha, do Reino Unido e da Inglaterra, né? Lá na página 39, o exercício 3. Estão vendo aqui o exercício 3? Sim. O exercício 4. Na página 40, tem o exercício 5, pessoal, que é um origami. Já ouviram falar de origami? Sim, a minha mãe sabe fazer. Isso, então sua mãe vai te ajudar, vai gostar de te ajudar nisso aqui. Porque esse origami, vocês vão fazer a dobra, né? Vão fazer as dobras do papel, seguindo aqui esse esqueminha, para fazer um gatinho aqui, tá vendo o gatinho no final? Sim. Então, vamos lá fazer esse origami, porque depois, na próxima aula, eu vou querer ver esse gatinho feito de todo mundo aí, hein? E... Repetir a página de lição de casa, por favor? Então, eu estou passando aqui, estou na página 40, que é para fazer também. Então, pessoal, essa lição aí vai até a página 40, tá? Estão vendo aí? Sim. Anotaram? Beleza. E depois que nós corrigirmos isso, nós vamos entrar nos nossos amiguinhos Sim. triângulos. Isso aqui, então, vai ser assunto para a nossa próxima aula, tá? Tá. Anotaram aí as páginas para a lição de casa? Sim. Não vão esquecer de fazer o gatinho? Não. Sim. Sim, eu vou cobrar o gatinho lá. Eu quero ver na segunda-feira a nossa aula, né? Na segunda, então, toda essa lição feita Sim, Robertinho. e o nosso gatinho feito também. Tá bom, pessoal? Beleza. Tá bom. Gente, por Tá hoje é só. bom. Um bom final Tá de bom. semana para vocês. Um abração, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado pela Tchau, aula. professor. Continua pelo... Tchau, nada. Abração. Tchau, pessoal. Abração. Professor, Oi?